Fala pessoal, no vídeo de hoje faremos uma revisão turbo da matéria de português. Antes de mais nada, eu já aviso que eu não sou um especialista em português, né? Eu não tenho nenhuma graduação em português, não tem nada, né? Eu sou apenas um estudante e daqueles assim que sai arrastando, né? Porque sabemos que é uma matéria muito difícil. Você estuda. Quanto mais eu estudo, mais eu acho assim que eu não sei de nada de português, né? Só que, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem algumas estratégias que você pode usar durante a sua prova, que isso faz você ganhar alguns pontos. Por exemplo, a última prova que eu fiz de um concurso tinha 7 questões de português e eu acertei as 7. Ou seja, não quer dizer que eu sou inteligente, que eu sei tudo de português, mas é que eu trabalhei com as estratégias certas, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se você vai fazer a prova de soldado da Polícia Militar, que é a banca OCP, o que você tem que fazer? Resolver questões de português da banca OCP, entendeu? Então, assim, de acordo com a resolução de questões que eu fiz da OCP, eu trouxe aqui os assuntos mais assim que eu vi que era mais recorrente. Assim, numa prova que tem, por exemplo, 10 questões, eu creio que vai vir aí umas 3, 4, até 5 de interpretação de texto e as outras de gramática. Então, eu trouxe as principais aqui e espero que ajude vocês, né? Mas isso aqui não é, por exemplo, eu vou estudar só isso. Não, eu aconselho vocês a abrangerem mais, né, os assuntos e resolver mais questões, porque aqui é um resumão mesmo, tá? Então, antes de mais nada, peço que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Eu vejo que 60% das pessoas que assistem os meus vídeos, as revisões e tudo mais, não são inscritas. Então, peço que se inscreva e que isso ajude bastante o canal, né? Então, tem a nossa apresentação aqui, que eu possuo uma loja, que é nessa loja eu vendo materiais, dentre eles simulados, apostilas para PMGO, vou fazer também para a Polícia Civil de Goiás, tenho, né, o meu primeiro segmento ali foi a Polícia Militar de Minas Gerais, vai ter um concurso agora em 2022, vou fazer para eles de novo também. Então, tem a nossa loja aqui, o link, tem o nosso Instagram, a apresentação dos nossos simulados, a apresentação da nossa apostila e o nosso canal com aulas gratuitas. É isso que você está assistindo o vídeo. Então vamos começar aqui. Figuras de linguagem. Prosopopeia ou personificação. É caracterizada pela aplicação de sentimentos a serem inanimados. Ou seja, eu coloquei aqui, um vento curioso percorria todo o ambiente. As árvores pedem socorro. As árvores não têm como pedir socorro, né? Então, assim, coloca sentimentos a seres inanimados, ou seja, uma árvore pedindo socorro. As janelas sorriam para o homem. Suas lágrimas corriam atrás delas. Essas figuras de linguagem são muito cobradas pela OCP, tá, gente? Onomatopeia são palavras que lembram alguns sons. Geralmente, as bancas colocam aquelas bombas explodindo, né? Aí ele faz o barulho lá. Então, isso é onomatopeia. Eu coloquei um exemplo aqui, tic-tac, o barulho do relógio, né? O barulho por exemplo, de um trem passando. Todas essas figuras que transmitem um som chamam onomatopeia. Não confundir com prosopopeia, tá? São coisas diferentes e geralmente a banca faz essa troca. Eufemismo. Objetivo de suavizar uma expressão. Você é desprovido de beleza, ou seja, queria chamar a pessoa de feio. Ele bateu as botas, ele morreu. Ele foi morar no céu, ele morreu. Então, assim, essa figura de linguagem ela tem o objetivo de suavizar algo que a pessoa queria falar. Pleonasmo é a repetição. Configura-se por uma repetição para alguns gramáticos. Sua característica principal é o excesso. Descer para baixo, subir para cima, sair para fora. Sempre quando tem essa repetição é um pleonasmo. Metonimia é a troca da palavra por outra, que lhe é conhecida como tal, autor de obra. Aí eu coloquei um exemplo. Júlio é bom de garfo, ou seja, a pessoa quer dizer que ele come bastante. Respeite as minhas rugas, a pessoa quer dizer que ela já tem
já é tipo, ela é velha. Eu já li Camões, ou seja, ele troca, por exemplo, o nome de um livro pelo nome do autor, entendeu? Usar bombril. Bombril é uma esponja de aço. Metáfora é uma comparação implícita, isto é, sem conjunção ou locução conjuntiva. Aí eu coloquei aqui, aquela mulher é uma rosa, esse cara é fera no futebol. Eu sou a tua morte, vim conversar contigo. A vida é uma cereja. Esses exemplos aqui são exemplos que eu peguei de questões, tá? A carne está dura igual uma sola de sapato. São todos os exemplos que eu peguei de questões. Comparação. Sempre há um conectivo ou uma expressão estabelecendo a relação de comparação. Aí eu coloquei, Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja. Ela é gorda como uma vaca. Aqui não pode, né, gente? Isso é comparação, tá? Catacrese, isso. Metáfora utilizada como representação da palavra. Aí eu coloquei perna de cadeira, cabeça de alho, cabeça de prego, céu da boca. Antonomasia, espécie de metonimia que se apelida os seres humanos por seus feitos. Filho de Deus, que no caso quis dizer Jesus. Rei do futebol, que está falando Pelé. Cidade da luz. Eu coloco assim, tipo um apelido, sabe? Fenômeno, Ronaldo. Sinestesia, situação que mistura os sentidos corporais, visão, olfato, paladar, audição. Ele tinha um olhar gelado, visão estridente, tinha uma voz doce e aveludada. Antítese, aproxima palavras opostas, preto e branco, beleza e horror. Quem vive mais, morre menos. Zeugma, essa zeugma aqui cai bastante também. Caracteriza-se pela omissão de palavras ou expressões anteriormente expressas no período. A repetição do termo fica subtendida. Aí eu coloquei aqui, eu gosto de morango e melancia também. A pessoa quis dizer assim, eu gosto de morango e também gosto de melancia. Mas ela não colocou gosto duas vezes, né? Aí ela colocou, eu gosto de morango e de melancia. Então ela retirou essa palavra gosto. Isso chama-se zeugma. Eu chego cedo sempre, só não quando estou sem carro. Ou seja, eu chego cedo sempre, só não chego cedo quando estou sem carro. Entendeu? Então ele retira algumas palavras. Essa aqui também é muito importante. Hipérbole. Se lembra de hiper, tá? Hiper. Estou morrendo de sede. A pessoa não está morrendo de sede, né? Ela só está aumentando o que ela quer dizer, né? De repente fui fulminado. Rios te correrão dos olhos. Ou seja, não vai correr um rio aqui, mas a pessoa está aumentando o que ela está falando. Comeria um boi de tanta fome, entendeu? Então a hipérbole ela aumenta, ela é um exagero. Formação de palavras. Gente, isso aqui é fácil e quer bastante, só que as pessoas erram bastante, né? Eu vejo lá eu utilizo o que concurso? Eu vejo bastante, o índice de erro é muito alto. Então eu coloquei um bisuzinho aqui, espero que vocês consigam compreender. Derivação prefixal. O prefixal, o P, eu lembro de primeiro, é quando o afixo vem antes do radical. Por exemplo, desumano. Tá vendo que esse afixo aqui ele está antes da palavra mesmo, igual humano. Então, desumano. A palavra aqui, o radical é fazer, né? Aí o afixo está aqui antes, desfazer. Então ele é prefixal, ele vem antes, ele vem primeiro. Diferente do sufixal, é quando o afixo vem depois do radical. Igual pedra, aqui seria uma pedra, né? Só que egulho. Então ele é o sufixo, ele vem depois. Raiz, só que é raízes. Então o sufixo, o afixo vem depois do radical. Ríspido, a palavra seria ríspido, né? Mas rispidamente. Isso o sufixo vem depois do radical. O prefixo vem antes, de primeiro, letra P de primeiro. Aí temos a derivação prefixal, que é quando o afixo vem antes do radical. A derivação sufixal, quando o afixo vem depois do radical. E temos a derivação prefixal e sufixal. É quando temos ela em primeiro, temos o radical e o sufixo.
E se você remover qualquer um deles, a palavra ainda existe, tá? Não confundir com a derivação parasintética que eu vou falar agora. Então, a derivação prefixal, se você retirar ou o prefixo ou o sufixo, ela ainda existe. Trouxe uns exemplos aqui. Desigualdade. Se eu tirar o prefixo, fica igualdade. Se eu tirar o sufixo, fica desigual. Entendeu? Infelizmente. Se eu tirar o prefixo, fica felizmente. Se eu tirar o sufixo, fica infeliz. Desvalorização. Se eu tirar, por exemplo, o prefixo, fica valorização. Se eu tirar o sufixo, fica desvalor. Entendeu? Diferente da derivação parasintética, que é quando, se você tira um dos dois, a palavra não existe. Trouxe um exemplo. Abençoar. Se você tira o A aqui, vai ficar abençoar. Não existe. Se você tira o AR, né, que é o sufixo, vai ficar abenço. Não existe. Amanhecer. Você vai falar assim, amanhecer? Não. Ou então você vai tirar o sufixo, vai ficar amanhã. Não existe. Então, lembre-se. Se a banca trouxer lá assim, marque a palavra que há uma derivação prefixal e sufixal. Ela quer dizer que, para você marcar uma palavra, se você tirar o prefixo e o sufixo, ou o sufixo, ela vai existir. Se lá pedir assim, marque uma palavra com a derivação parasintética, é uma que se você tirar uma das duas, ela não vai existir. Beleza? Mudando aqui, eu vi bastante que caiu na OCP também, sinônimos e antônimos. Muito simples. Sinônimos: carro, automóvel, remédio e medicamento, casa e lar, moradia e residência, arrojado, audacioso. São palavras que apresentam sentido aproximado, ou seja, com significados semelhantes. Sinônimo, sinonimia. Diferente de antônimas, antonimia, que é contente, descontente, que é ao contrário, né, que estabelece-se entre duas palavras de significados opostos, contrários. Soberba é uma pessoa soberba, a outra é uma pessoa humilde, uma pessoa do bem, outra do mal, uma pessoa simpática, outra antipática, entendeu? Não ocorre crase. Eu trouxe aqui umas dicas pontuais de crase, porque eu tenho quase certeza, e tomara, né, que caia crase nesse concurso, porque crase é muito fácil. É muito fácil. Se vocês pegar o jeito ali, não tem como errar mais. Aí eu coloquei aqui, não ocorre crase antes de substantivos masculinos. Gosto de andar a pé. Pé é um substantivo masculino, não tem como ter crase. Este passeio será feito a cavalo, não tem como ter crase. A prazo, não tem crase. A lápis, não tem crase. Porque são substantivos masculinos. A crase não ocorre antes de substantivos masculinos. Não, isso aqui é o que todo mundo erra. Não ocorre crase antes de verbos. Ou seja, não sei se ela chegou a falar. Falar é um verbo. Meu filho está aprendendo a cantar. Cantar é um verbo. A renovar. Renovar é um verbo. Não tem crase antes de verbo. Pelo amor de Deus, não erre isso não. Não ocorre crase antes da maior parte dos pronomes. Desejamos a todos um bom fim de semana. Você já pediu ajuda a alguém? Dei todos os meus carrinhos a ele. E aí eu trouxe algumas exceções aqui que às vezes são cobradas. Não entregamos o trabalho à mesma professora. Eu pedi a fatura à própria gerente. Solicitei à senhora que não fizesse mais reclamações. Essa é a reportagem a qual me referi. Gente, além dessa exceção aqui, eu aviso que, por exemplo, se a palavra aqui, esse pronome aqui tiver no plural, coloquei errado. Se tiver no plural, não ocorre crase, a não ser que aqui estiver no plural também, tá? Então aqui não tem como estar isso aqui no singular e a palavra no plural, tá? Não ocorre crase em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Dia a dia, face a face, gota a gota. Palavra repetida não ocorre crase, tá, gente? Isso é muito fácil. Não ocorre crase antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Foi o que eu acabei de falar, né? Aqui, esse artigo se refere a pessoas. Polêmica foi relativa a mulheres.
as bolsas de estudos foram concedidas a alunas, tá? Então, agora se por exemplo fosse aqui, ó, as alunas, aí tá certo. Agora, a aluna não existe, tá? Porque o outro não, o alunas está no plural e a crase aqui está no singular, então isso não pode. Aí eu coloquei aqui, né? As pessoas que eu acabei de falar, as mulheres, as alunas. Não ocorre crase antes de um numeral. O número de concorrentes chegou a 527. E eu coloquei a exceção, exceto horas, que eu vou mostrar aqui abaixo. O hotel fica a 2 km daqui. O motorista conduzia a 180 km por hora. Não há crase diante de numerais cardinais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí eu coloquei. Lembrando que eu iniciei mostrando quando não ocorre a crase, agora é quando devo usar a crase. Aí eu coloquei. Ocorre crase antes de palavras femininas em construções frásicas com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a e com verbos cuja regência é feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere como agradecer a. Eu sempre, para ver se tem crase, eu coloco assim, por exemplo, Júlio agradeceu às pessoas. Quem agradece, agradece a alguma coisa. Quem pede, pede a alguma coisa. Então, vocês têm que fazer essa comparação, tá? Quem dedica, dedica a alguma coisa. Beleza? Júlio correu. Júlio correu a alguma coisa. Vocês viram que perderam o sentido? Júlio correu. Então não tem correu aonde? A alguma coisa? Não. Agora, Júlio dedicou. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Então, pode parecer meio confuso no início, mas com a resolução de questões e a leitura, vocês vão ver que é muito fácil crase e não pode errar essas questões. Aí eu trouxe alguns exemplos. Aquele aluno nunca está atento à aula. Quem está atento a algo, entendeu? São atitudes idênticas. A de sua irmã. Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. É importante obedecer às regras, tá? Então, se fosse aqui, a regra não existe. Por quê? Porque é o que eu falei agora, né? Plural e singular. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Eu trouxe aqui algumas formas onde são usadas a crase. Por exemplo, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, à parte, à luz, à vista, à moda, à frente, à custa de, à semelhança de, exceção. Lembra que antes ali eu falei que não podia usar antes de substantivos masculinos? Pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subtendida. Por exemplo, estilo a Louis Vuitton. Louis Vuitton é uma moda, tá? Não é um nome, não é Louis Vuitton, entendeu? Não está falando sobre uma pessoa Louis, não é um substantivo masculino. Ele está subtendido como a moda Louis Vuitton, entendeu? Ocorre crase antes da indicação exata e determinada de horas. Meu filho acorda todos os dias às 7 da manhã. Chegaremos a Brasília às 22 horas. Ou seja, quando a hora estiver determinada, há crase. Se não estiver determinada, não tem crase. A missa começará à meia-noite. Cuidado com as preposições para, desde, após e entre. Não ocorre crase. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Estou esperando você desde às 6 horas. Marcar o almoço para as 2 horas da tarde. As expressões às vezes e às vezes são distintas gramaticalmente. A primeira sugere o sentido de as ocasiões e a segunda é indicativa de tempo. Aí eu trouxe aqui o que mais confunde as pessoas. Quando a crase é facultativa, o que é faculdade? Faculdade é quando você tem a opção de escolher, de fazer ou não fazer. Ou seja, é facultado você a ir àquele lugar. Ou seja, tipo assim, você tem o direito de ir ou não,
tá? O direito de escolher. Faculdade é isso. Então, a crase é facultativa, ou seja, pode colocar ou não pode. Você removendo ela ou colocando, não há uma alteração no sentido, não há um erro gramatical. Então, às vezes, a banca pergunta assim, assinale a opção onde o enxerto mostra a frase onde a crase é facultativa. Aí eu coloquei aqui. Eu tenho um bizu que é a minha, que é o pronome possessivo, a sua Maria. Eu vou explicar agora. Ó. Antes de pronomes possessivos, sua, tua, minha, nossa. Que eu coloquei o exemplo. Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Então aqui tem o a acraseado e o a sem crase. Então a minha, pronome possessivo, sua, tua, minha, nossa. Antes de pronomes próprios, femininos. Enviei cartas a Heloísa. Enviei cartas a Heloísa, ou seja, para a Heloísa. Cuidado, não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nesse caso, segundo a norma culta, não se usa artigo definido. Ou seja, em seu discurso sobre poesia fez referência a Cecília Meirelles. Como é uma pessoa conhecida, uma celebridade, não se usa crase, tá? A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, então não se usa crase. Por exemplo, adeus não tem crase, tá? Depois a preposição até. Então é até sua Maria, na verdade o bizu que eu uso. Quando perguntar quais as formas facultativas de crase, você lembra dessa frase, até sua Maria. Por quê? Até. Você vai lembrar que não pode depois da preposição até. Sua, você vai lembrar de pronomes possessivos, que é sua, minha, nossa, tua. E Maria, pronomes próprios, que é Maria, Heloísa, Fabrícia, entendeu? Então, até sua Maria, esse é o bizu que eu uso. Depois da preposição até não pode, depois de pronome pessoal não pode e pronomes próprios também não pode. Casos específicos para o uso da crase. Antes de nomes de localidades. Aí eu coloquei aqui, apenas ocorre crase antes de nomes de localidades que admitam a anteposição do artigo a, quando regidos pela preposição a. Uma forma fácil de verificar se há anteposição do artigo a é substituir a preposição pelas preposições de ou em, antes da palavra terra. Isso aqui faz uma confusão, porque ocorre crase apenas quando o sentido de planeta Terra e de localidades se estiver determinada. O que eu quero dizer? Aqui, ó, fui à terra onde o meu pai nasceu. Aqui ele está dizendo que ele foi aonde o pai dele nasceu. Então está determinado. Se está determinada, tem a crase. O astronauta regressou à Terra 30 dias depois da sua partida. Quis dizer que o astronauta estava no espaço e ele regressou à Terra. Então está determinando que ele chegou na Terra. Agora, os marinheiros chegaram à Terra de madrugada. Que terra? Entendeu? Chão indeterminado. Antes da palavra casa, ocorre crase apenas quando a palavra está determinada com um adnominal. Aí foi o exemplo que eu disse, né? Regresso à casa sempre que posso. Que casa? Não está especificando que casa que ele chega. Regresso à casa dos meus pais sempre que posso. E ele já está determinando que é na casa dos pais. Então já tem a crase. Parece assim confuso, mas, como eu disse, com a resolução de questões e com a leitura vocês vão pegando esses bizuzinhos aí que não vão errar mais questões de crase. Distância. Mesma coisa, se não tiver determinado e especificado, não tem crase. Mantenha-se a distância. A que distância? Então não tem crase. Mantenha-se a distância de 50 metros. Determinou, especificou 50 metros. Então tem crase. Beleza? Funções da linguagem. Função emotiva, também conhecida como expressiva. É centralizada no emissor, como o próprio nome já diz. Tem o papel de exprimir emoções, impressões pessoais a respeito de determinado assunto. Os textos que mais comumente se utilizam desse tipo de linguagem são as cartas, as poesias, as memórias, as biografias, entre outros. Função referencial, denotativa, muito utilizado. Esse denotativa
vocês lembram do seguinte: quando falar denotativa, vocês lembram do D de dicionário. É quando ela está dizendo ali o sentido literal da palavra. Ela está usando palavras simples. Quando ela fala conotativa, é quando ela está usando a linguagem figurada. Por exemplo, eu corri a 1000 km por hora, um exemplo. Ele não correu a 1000 km por hora, ele quis dizer que ele foi muito rápido. Essa é uma linguagem conotativa, porque ela está usando a linguagem literal. Diferente se eu falar assim, eu fui de Rio Verde a Goiânia a 150 por hora. Então eu estou falando a verdade, eu fui a 150 por hora, entendeu? Diferente se eu falasse, eu fui de Rio Verde a Goiânia a 2000 km por hora. Então já estou saindo, já estou indo para a linguagem figurada, no sentido não literal. Então, conotativa, lembre, conotativa, linguagem figurada. Ele vai, você lembra de uma mentira, a pessoa vai inventar alguma coisa, vai aumentar. Figurada, conotativa. Denotativa, lembra de dicionário, ele está dizendo a verdade, está usando palavras claras, tá? Contrariamente à emotiva, este tipo de linguagem é centralizado no referente. Como seu foco é de transmitir as mensagens da melhor maneira possível, a linguagem utilizada é objetiva, recorrendo a conceitos gerais e vocabulário simples. Aí eu coloquei aqui. Os textos que normalmente fazem uso dessa função são textos jornalísticos, científicos, dissertativos, instrucionais, mapas mentais, função apelativa, conotativa. Essa função aqui, essa figura aqui, ela é o seguinte: se aparecer lá uma figura lá na sua prova, vendendo uma caminhonete, vendendo um carro, vendendo qualquer coisa, vendendo uma arma, vocês podem marcar que é uma função apelativa ou conativa, que ela tem a intuição de convencer o leitor, tá? Por isso que conativa, eu coloquei eu lembro de convencer. Como sugere a nomenclatura, essa função serve para fazer apelos, pedidos, para comover ou convencer alguém a respeito do que se diz. Essa função é aplicada particularmente nas propagandas ou outros textos publicitários e também em campanhas sociais, com o objetivo de comover o leitor. Função fática, essa é mais a troca de conversa. Quando aparecer aqueles travessões, sabe? Tipo assim, eu falando com a pessoa, tipo assim, eu fui na casa tal. Aí tem um travessão, a pessoa fala, eu também estava lá mais cedo. Aí tem outra travessão e a pessoa fala outra coisa. Geralmente essa é a função fática. Tem o objetivo de estabelecer um contato ou comunicação. Não necessariamente com uma carga semântica aparente. É utilizado em saudações, cumprimentos do dia a dia, expressões idiomáticas, marcas orais. Função poética. O próprio nome já diz, né? Caracteriza-se basicamente pelo uso de linguagem figurada, que eu acabei de falar para vocês, tá? As figuras, né? Metáforas e demais figuras de linguagem. Rima é semelhante à linguagem emotiva, sendo que não necessariamente revela sentimentos ou impressões a respeito do mundo. Como pode constar, essa função é aplicada em poesias, músicas e algumas obras literárias. Função metalinguística. Eu penso em metalinguística, ela tem uma meta de explicar alguma coisa. A meta dela é explicar alguma coisa. Por quê? Porque ela ocorre, por exemplo, no dicionário. Um vade-mecum tem uma função metalinguística, ela tem a função de explicar. Está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. O principal dessa metalinguística é o dicionário. Acentuação gráfica. Trouxe aqui monossílabos, que é o quê? Tem apenas uma sílaba. Dissílabos, possui 2. Trissílabos, possui 3. Polissílabos, possui 4 ou mais sílabas. E aí, a principal parte é essa aqui, na verdade. Agora eu chego nela. Classificação das palavras quanto à sua tonicidade. Sílaba tônica é aquela que possui a maior intensidade no momento da pronúncia. Café é o FE, né? Fé. Vírus, o V e o I. Lápis, boné, tá? Essas que está marcada aqui é a que possui a maior intensidade. Subtônica. Aí eu coloquei aqui, ó. A tônica é a que tem a maior intensidade. A átona é aquela que possui a menor intensidade, que é o contrário, né? Por exemplo, café, então seria no CA, né? K, que é a átona, que é a menor intensidade.
E a terceira aqui, a subtônica, é aquela que possui intermediária. Não é nem a maior e nem a menor, ela está no meio. Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês entenderem a principal parte, que cai bastante nessas provas da OCP. Proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima da palavra. Ela também é conhecida como esdrúxula. Todas as proparoxítonas são acentuadas sem exceção. Todas, tá? Essa eu sempre, como eu falei para vocês, eu sou bobão, né? Eu não sou um especialista em português, então eu coloquei, eu sempre vejo aqui a terceira sílaba aqui que está acentuada, já para mim já é uma proparoxítona. Igual aqui, matemática é a antepenúltima, médico, antepenúltima, que essa aqui é a penúltima, essa é a última, né? Antepenúltima, antepenúltima, antepenúltima. Paroxítona é a penúltima, né? Já essa aqui, caráter, próprio, aspato. Gente, é uma coisa que eu quero falar aqui. Não quer dizer que, por exemplo, se não tem um acento, não vai dar para saber, tá? Vocês vão, por isso que eu coloquei essa parte aqui, ó. Classificação das palavras quanto à sua tonicidade. Igual essa aqui, ó. Aspato. Isso aqui não tem nenhum acento, mas a gente vê quando a gente fala que essa aqui é a sílaba tônica. Então, aqui é uma paroxítona. E a oxítona é a sílaba tônica que é a última, né? Por exemplo, café, tatu. Igual tatu também não tem um acento, mas a gente vê que o tu é a sílaba mais forte. Tambor não tem, chulé. Então, só recapitulando. Proparoxítona é a antepenúltima. Paroxítona, penúltima. E a oxítona, a última. Beleza? Vocês perdoem aí a simplicidade, porque, como eu disse, eu sou formado em Direito, sabe? Português, para mim, eu fui aprender depois que eu comecei a estudar, porque eu saí da escola sem saber mesmo. Eu acho que é a maioria das pessoas, né? Levam acento todas as oxítonas terminadas em as, e, ens, igual parabéns aqui, es, os, seguidas ou não de S. Eu coloquei alguns exemplos que cai bastante. Cajá, até, giló, armazém, parabéns, refém, reféns, também, alguém. Sendo assim, não se acentua oxítonos como sacis, tatus, talvez, tambor, etc. Colocação pronominal. Essa aqui também é muito importante e eu trouxe também um bizuzinho aí que eu uso. Aqui temos a próclis, a mesóclis e a enclis. Isso aqui pode parecer complicado, mas na prova a banca só pergunta assim: marque a alternativa que há uma próclis, marque a alternativa que há uma mesóclis, marque uma alternativa que há enclis. Às vezes você nem precisa saber o que é isso, né? Mas você sabendo o que é uma próclis, o que é uma mesóclis e uma enclis, você mata a questão. A maioria das questões é só de marcar assim, você não precisa entender todo o contexto. A questão só pede para você marcar onde tem, por exemplo, a próclis, onde tem uma mesóclis, onde tem uma enclis. E agora eu vou explicar. Próclis, eu coloco a letra P de primeiro. Então é quando o pronome é colocado primeiro que o verbo. Ou seja, eu coloquei aqui, não o quero. Não o quero. Qual que é o verbo? Quero, né? De querer. Mesóclis, eu penso na letra M, que é de meio, quando então o pronome está colocado no meio do verbo. E enclis eu penso como enfim. Enfim é no final, após o verbo. Agora eu vou mostrar para vocês uns exemplos que mata a questão sem você saber essas coisas, tá? Só de você saber isso aqui, próclis, antes do verbo, vem de P de primeiro. Mesóclis, no meio do verbo, M, do meio. Enclise, de enfim, depois do verbo. Aí eu coloquei aqui, uso da próclis, orações negativas que contenham palavras tais como não, nunca, tipo, tudo que tenha negação puxa o pronome. Por exemplo, não pode dizer aqui, não quero o assim. Tipo assim, não quero o assim. Por quê? Porque aqui tem um não, é uma palavra negativa, ela puxa o pronome. Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar aquele, ó. Isso. Nunca ouvi assim. Ninguém me disse isso. Então não pode ser que ninguém disse-me isso. Por quê? Essa palavra aqui ela atrai o pronome, tá?
Foi ela que. Então aqui, o pronome relativos, indefinidos ou demonstrativos também atrai. Foi ela que. Alguns lhes. Isso me lembra algo. Não é isso lembra-me algo. Ontem, verbos antecedentes por advérbios. Ontem me disseram. Agora, lembre-se, depois de vírgula, não use pronome, esse pronome aqui, tá? Porque aqui, ó, agora não pode ser assim. Ó. Agora se descansa. Nunca pode existir isso, tá? Agora descansa-se. Orações exclamativas e orações que exprimem o desejo de que algo aconteça. Deus nos dê forças. Jesus me dê a boa notícia. Orações com conjunções subordinativas. Embora se sentisse melhor, saiu. Conforme ele disse, hoje vou sair mais cedo. Agora vocês vão entender, tá? Isso aqui eu só estou dando alguns exemplos. Verbo no gerúndio. Gerúndio, eu que sou bobão no português, eu lembro que termina com NDO, gerúndio. Às vezes pergunto assim, verbos do partícipe. Aí eu lembro que termina com ido. E verbos no gerúndio é NDO. E verbos no infinitivo termina com R, que é ir, ar, tipo assim, fazer, correr, essas coisas. Então, no partícipe é ido. No gerúndio NDO e no infinitivo é com esse R, né? Então, correr, fazer, lembre-se dessa dica aí que pode fazer vocês acertarem algumas questões. Orações interrogativas. Quando te deram a notícia, quando te presenteou, aí tá. Eu coloquei aqui, próclis, mesóclis e ênclis. Agora aqui, ó, uso da mesóclis. Orgulhar-me-ei. Vocês viram aqui que isso aqui é um verbo. Isso aqui também é a outra parte do verbo. E o pronome está no meio. Tá vendo? No meio deles. Então, se pedir assim, marque a alternativa que é o uso da mesóclis. Você já sabe, mesóclis, letra M, está no meio do verbo. Você vai achar essas palavrinhas aqui, ó, esses hífen aqui. Só ir lá e marcar, tá? Não precisa você saber. Se depois que você passar no concurso você quiser virar um especialista, beleza. Mas antes disso, você tem que acertar questões, tá? É igual eu falei para vocês. Eu acertei 7 questões do último concurso que eu fiz e tinha 7 questões de português e eu acertei as 7. Por quê? Estratégia. Porque vocês viram aqui, eu sou cruzando português e tal, mas o que eu faço? Eu analiso o que mais cai, entendeu? Gravo ali, estudo um dia antes, como essa apostila de português aqui, um dia antes da prova e chego lá e faço, né? Lá não tá pedindo os especialistas, né? Quer saber quem acerta mais questões. E ênclis, que é a letra E, de enfim. Aqui, ó. Chamem-me, chamar, é o verbo chamar. Chamem-me-nos, joguem-lhes. Então, depois do verbo enfim, que é o pentear-te, casar-se, tá vendo? Fiz-lhe, acordei e surpreendi. Então, a próclis vem primeiro do verbo, a mesóclis no meio e a ênclis enfim, que é depois, tá? Lembre-se disso, daí mata a questão. E agora, para finalizar, tipos de gêneros textuais, que cai bastante também na OCP. Texto narrativo. Um texto classificado no tipo narrativo possui uma estrutura básica formada por apresentação, desenvolvimento, né? Aí aqui coloca romances, contos, fábulas, novelas, crônicas. Texto descritivo. Possui textos que relatam ou descrevem acontecimentos, lugares ou seres. Então eu coloquei como exemplo. Diários, relatos de viagens, folhetos, cardápios de restaurantes, o jornal ali de classificados, na verdade, nos jornais, na verdade, é expositivo, aqui é o classificados, que é as informações de venda. Textos expositivos tem a função de expor ideias, empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Texto argumentativo. Este tipo de texto textual é usado como objetivo de abordar um tema utilizando argumentações. Isso aqui geralmente se usa na redação. Quando você vê um texto que tem o parágrafo lá de desenvolvimento, a introdução na verdade, depois tem os desenvolvimentos da pessoa, tipo, querendo convencer a pessoa ali que aquilo, por exemplo, aquela tese é usada, aquela tese lá, ela deve ser defendida. Então, será um texto argumentativo. E o texto injuntivo
É um texto que se caracteriza por indicar instruções de modo que o emissor busca persuadir o orientador e orientar o interlocutor. Eu coloquei o exemplo. Manuais de instrução, bula de remédio, receitas culinárias. E o último, prescritivo. Esse texto, de certa forma, impede a liberdade de atuação do leitor, pois decretam que ele siga o que diz o texto. Essa tipologia textual abarca os gêneros textuais como cláusulas contratuais, edital de concurso, entre outros. Então, tem esses 6 aqui. Vocês dão uma lida bem aí. Eu vou deixar esse material disponível, tá? Tá aí no link aí embaixo. Como sempre, espero que ajude vocês. Tenho certeza que algumas coisas que estão nessa revisão aqui serão cobradas na prova. E continuem respondendo questões, tá? Façam a parte de vocês. Não deixem de lado a resolução de questões da banca que vocês forem fazer o concurso. Por exemplo, vai fazer a PMGO? Resolve questões no concurso aí, que é o mais em conta hoje, né? Da banca da OCP. Vai fazer a Polícia Civil de Goiás? Faz questões da OCP, tem muitas aí, entendeu? Então, quando vocês forem pesquisar lá, eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu ensino como filtrar as questões e tudo mais, é só vocês procurarem aí. Desejo uma excelente prova. Eu não ia fazer a revisão de português, mas as pessoas me adicionaram lá no Instagram, que eu deixo aqui também no link, e pediram. Então eu trouxe aí, volto a repetir, não sou especialista em português, sou um cara que vai arrastando aí no português, mas uso alguma estratégia que vem dando certo, né? Então, está aí. Eu acho que agora é a última revisão mesmo. Desejo muita sorte na prova. Façam uma prova aí tranquila. Lembrem-se que você estando calmo durante a prova já é 60% de sucesso. Então, estejam calmos. E outra coisa, não pensem o seguinte, tipo assim, eu vejo pessoas falando assim, Moisés, essa é a prova da minha vida. Gente, não é isso. Como que você sabe? Só Deus sabe o nosso futuro. Como que é a prova da sua vida? Porque se a pessoa pensa assim, essa é a prova da minha vida, aí a pessoa vai lá e reprova. Então pronto, sua vida acabou? Entendeu? Então, não pense isso. Chega assim, olha, por exemplo, amanhã é a prova, um exemplo. Olha, eu dei o meu melhor. Vou chegar na prova, vou dar o meu melhor. Se o meu melhor for capaz para mim ser aprovado, beleza. Se não for, continue estudando até eu passar, tá? Vai ter outros concursos, entendeu? O ideal é manter a cabeça no lugar, estudar, fazer a sua parte, que Deus faz a dele. Porque pode ser que ali não seja o seu futuro, entendeu? Eu conheço pessoas que, por exemplo, reprovou na prova de cabo, ele era soldado da PM, reprovou na prova de cabo, e aí ele continuou estudando, 3 meses depois passou para delegado da Polícia Federal. E aí? Entendeu? Como que você para e pensa assim, cara, o cara ele reprovou na prova interna de cabo ali, e aí 3 meses depois ele virou policial federal, delegado. Entendeu? Então assim, Deus tem os planos para a nossa vida e a gente não pode contestar. Se você não foi aprovado, continue estudando que sua hora vai chegar, e aí eu tenho certeza que em breve vocês vão vir aqui comentar que foram aprovados em determinados concursos, e eu espero muito isso, tá? Desejo sorte a todos. Contem comigo, se quiser manda mensagem lá no meu Instagram, eu deixo todos os links aqui na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.